Olá, estamos aqui nos estúdios do Grupo Mais Expressão, com um programa Mais Saúde. Hoje, nosso convidado especial da noite é Vitor Giotti, né? Angarten. O Vitor, ele é professor, educador físico, formado pela Universidade de Blumenau, correto? Ele é especialista em biomecânica. Ele é especialista na parte cardio pelo Gama Filho e Incor, certo? Tem mestrado em cardio ligado a exercícios, bioquímica na UDESC UFSC de Santa Catarina e é uma pessoa que tem experiência com o NASF aqui da nossa cidade. Tá? Que é ligado à prefeitura. Também tem doutorado na Ciências Sem Fronteiras. Esteve em Lisboa, né? É um rapaz com uma carreira internacional e muito bem-vindo no nosso programa. Hoje nós iremos conversar sobre uma das especialidades do Vitor, que é a atenção do exercício físico na parte cardiológica. Vou começar te pedindo, Vitor, qual é o grande segredo da atenção na parte cardiológica? É esperar a pessoa já ter seus problemas? Como é que é feita? Porque a gente sabe que a prevenção é a palavra-chave e o exercício é um alicerce muito grande, gente, quando a gente fala na prevenção de doenças. Então, eu gostaria que tu conversasse como o exercício pode prevenir, no caso da nossa live de hoje, as doenças cardiovasculares. Seja bem-vindo. Obrigado, cara, pelo convite. Adentrando então nesse assunto, a gente tem essa forma de rastreio, né, que é como analisar o perfil de cada um. Então, ter essa condição mesmo da cardiologia não somente relacionado ao paciente. A gente quer atuar diariamente com o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida e almejando essa saúde, né, sem ter condições de lesões. O ato preventivo é o que nos conduz, né, nessa particularidade. E quando a gente fala isso, essas análises que a gente tem na cardiologia, como um check-up que é indicado, né, para diversas pessoas acima de 40, 50 anos, né, mas a gente pode estar relacionando isso com diversas pessoas, desde de idades mais jovens, porque a gente está em constante transformação no nosso corpo. E um dos principais contatos que a gente tem hoje que interfere até mesmo negativamente em todos os sistemas, né, que vão culminar numa degradação do sistema cardiovascular, é o estresse, né? Então, como que a gente pode assimilar todos esses fatores de risco, né, que é desde do fumo, sedentarismo, a quantidade de álcool que a gente, né, consome diariamente, a hipertensão, a diabetes, né, e tinha meio que de lado essa parte do estresse. E hoje em dia está sendo o principal fator de risco, né, como controle. E nesse caso, uma análise ótima, a gente consegue identificar isso quando fazemos, por exemplo, um teste de esforço. Né? Então, às vezes, o eletrocardiograma em repouso não repercute tantas alterações. Mas quando eu realizo esse teste de esforço, né, com o eletrocardiograma, tanto durante ou após o esforço, pode aparecer algumas disfunções, mesmo em jovens, por conta desse estresse que vem de pandemia, vem relacionado com esse estado emocional e psíquico, que pode modular essa nossa dose de exercício para prescrição. Porque quando a gente como médico pede um teste de esforço no consultório, um simples teste para ver, a gente está atrás da isquemia, né? Mas aí a gente tem aqueles testes que a pessoa não conseguiu chegar ao intento do exame, e tudo isso é pesado nessa situação, nessa porque até abordagem. Mesmo uma condição de bem-estar e qualidade de vida, a gente coloca muito em questão a nossa própria autonomia. E pela prova de esforço, a gente sabe, se for, por exemplo, num cicloergômetro, a gente tem que pelo menos alcançar em torno de 160, 180 watts de potência. Né? Para que a gente sabe que aquela pessoa ela tem condição de realizar as atividades físicas do dia a dia e ser autônoma.
Quando é abaixo disso, a gente já sabe que essa condição física dele, que envolve a parte cardiovascular, pulmonar e esquelético, está comprometida. Então é um outro fator. Então o teste de esteira, né, ou de esforço aí, não necessariamente é somente a isquemia, mas ele arremete esses 3 sistemas, né, que conduz qual que é a qualidade de vida que ele tem. Ele consegue realizar tudo o que ele quer, né? Tanto o trabalho, ou brincar com os filhos, ou com os netos, né? Tomar banho, brincar no jardim, fazer alguma coisa. Então, esses testes, eles nos dão a liberdade, né, de um diagnóstico, de um prognóstico, além disso, e também como forma de prescrição. Então, para mim, quando eu faço alguma, né, prescrição de trabalho cíclico, seria uma corrida, uma bicicleta, eu levo muito em consideração esse teste. Não é só, vou correr a 180 batimentos, mas quanto isso representa? Né? Tem um ponto, né, de isquemia ou não, ou alguma arritmia qualquer, mas também as zonas de treinamento. Porque agora tem se tornado cada vez mais fácil, porque a gente tem cada vez mais acessível dispositivos, né, por mais simples que sejam, para estar aferindo frequência cardíaca, até mesmo pressão arterial durante os exercícios, né? Tem muita tecnologia, né? Antigamente a gente fazia por percepção de esforço, era somente a escala de Borg que a gente fala, né? Dá uma nota de 0 a 10, como que está esse teu fôlego, ou um talk test. Você consegue falar uma frase inteira sem se soltar de uma vez, né? E daí, essa frase de umas 4 palavras, se soltar de uma vez já sabe que está indo do moderado para o intenso, né? Então você começa a regular isso, mas hoje em dia com um relógio, né? Uma fita de peito, a gente controla essa frequência cardíaca, que é uma das variáveis do controle do exercício. Tá? Mas, querendo ou não, a gente tem diversos fatores para isso, e querendo a tecnologia em si, a gente não pode ficar dependente dela. Perfeito. Isso aí. Então, senão você vai ficar maluco em toda hora olhar o relógio. Não posso passar de 150. Né? Ou, né, tá muito baixo. Eu acordei e tá fora de um padrão. A gente tem que oscilar. Nosso sistema, ele oscila. Porque a gente é humano e tem sensações, emoções. Então, nosso equilíbrio é dinâmico, né? Exatamente. Muito bem. A questão da obesidade, aí eu já vou entrar na parte assim, cardio e obesidade, que a gente já sabe mais ou menos que rumo a gente vai seguir. Mas assim, a obesidade, ela é um fator determinante na limitação da prática de exercício físico, do bom condicionamento cardíaco. E quando a gente entra nessa questão de controle de peso, né? A obesidade em si, cara, a gente vê muita parte estética. Contudo, temos esse fator inflamatório que ele interfere negativamente nos outros sistemas. Né? Então, o nosso cardio, né, o vascular, o endócrino vai balancear muito. A parte de hormônios produzidos pelo próprio músculo esquelético, né? A parte neural. Então, essa inflamação ela fica generalizada. Então, uma forma de minimizar essa inflamação é quando a gente discute sobre antioxidantes, radicais livres. Então, a inflamação é uma consequência, né, do próprio radical livre. Esse que mesmo que atua na nossa pele, né, o cabelo branco e tudo mais, ele atua na nossa parte interna e destrói células. E essa inflamação toda, que vai tentando equilibrar esses fatores antioxidantes, na obesidade ele está muito tênue. Então, a própria obesidade é uma inflamação da célula adiposa. Então, como a gente faz essa diminuição? Claro, é um controle de nutrientes para a saúde e depois, claro, ver o que é nutrição e o que é alimentação. O grande tendão de Aquiles, o grande problema da parte cardiológica e assuntos que a gente vai conversar mais adiante aqui, é que esses efeitos da obesidade, do sedentarismo, da má alimentação, não são fatores que não determinam um problema no momento. Não é uma coisa assim que causa um dano no momento. É ao longo de anos. E às vezes a gente não vai ter nem um aviso, né, de que algo está errado. A gente já vai ter um evento, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Por falar em infarto do miocárdio,
Tá? Havia alguns tempos atrás, na minha época assim, de aluno, quando a gente estava em formação, que a pessoa que depois que infartasse era uma pessoa que tinha que ficar, não podia ter emoções, tinha que ficar em casa resguardada, mas isso caiu por terra. O nosso convidado, Vitor, ele participou do INCOR, veio toda a parte de reabilitação cardíaca. Eu gostaria de que você contasse para a turma que está lá do outro lado, como é que é feito isso? Porque às vezes na cabeça de algumas pessoas, poxa, como um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio ou teve um problema cardiológico grave, pode estar fazendo o seu exercício? Vamos lá, então, a respeito desse tema, né, do pós-infartado e o exercício físico, essa prática, a gente tem estudos ali no fim de 1800, já tinha umas técnicas de reabilitação cardiovascular onde eles, né, após o infarto, faziam uma forma de serrote, sabe, de lenhador para reabilitar. Só que só foi ali no fim de 1800, depois 1800 e pouco, no fim do século ali. E daí na década de 50 esse tema voltou com força, quando foi criado o eletrocardiograma na década de 40, né? E depois foi vendo que a deambulação desses pacientes pós-infartados tinha 1000 vezes mais um prognóstico positivo pelo fato de estarem se movimentando. Ou seja, botar a turma para começar a caminhar, mesmo depois de infartado, já era algo benéfico. Só que daí foi se construindo, né, principalmente ali na Europa, na Alemanha, esse foco principal, que a nossa escola veio de lá. E na década de 70 veio para o Brasil, ali tanto no Dante Pazzanese quanto no INCOR, e começou esses protocolos, onde eram indicados previamente somente o treinamento aeróbio, que seria o cíclico, na verdade. E por que aeróbio? Que são intensidades que eram para ser realizadas como moderado. Não... Por exemplo, que exercícios contemplava essa... Eram caminhadas, né, para estarem realizando, ou a bicicleta, nessa condição moderada de esforço. Né, o treino resistido ainda não era bem instituído nessa questão. Tudo em ambiente intra-hospitalar. Essas pessoas eram todas a academia dos pacientes, e eu acho que segue sendo, não sei, ou... Sim, é que a reabilitação, que a gente tem 4 fases, né? Então, depois do infarto, a pessoa fica ainda hospitalizada. Sim. E entra, geralmente, a fisioterapia para dar um acesso inicial. Depois que ele tem essa alta, ele entra na fase 2, e retorna para o hospital para fazer os exercícios controlados, que é por telemetria, né, que seria o eletrocardiograma durante o esforço. Durante o esforço, a pessoa, ou seja, ela faz o esforço que foi prescrito pelo profissional, mas ela é monitorada. Constante ali, porque até nessa fase 2 ainda ele pode estar instável. Então, é uma integração entre os profissionais. Então, vai ser o cardiologista, né, com outros também a cardiopneumo, o físio, ou mesmo endócrino. Então, são vários vão trabalhar em conjunto, somado ao profissional de educação física, para essa prescrição. Então, vão precisar de alguns exames para determinar as zonas de treinamento. Então, não é somente dividido até o máximo em zonas, mas sim, ele entra em instabilidade quanto de frequência. Então, isso também a gente vai controlar durante essa fase. Ele ficou estável, ele pode ter essa prática, né, de exercício fora do hospital, daí entra na fase 3. Não precisa de um eletrocardiograma, mas precisa de controles ainda. Precisa de alguém acompanhando esse... Porque entra outro tipo de dose e também a pessoa já se conhece. Ela já sabe mais ou menos esse limite, mas ainda é uma prescrição vinculada a alguns exames, né, que junto com o cardiologista é feita essa conexão para a prescrição de exercício físico para eles. Tanto de uma caminhada quanto numa bicicleta, né? Qualquer esporte a gente consegue trazer isso. E também essa parte resistida, né, que é o exercício de força, que mesmo por órgãos aí de cardiologia, sociedades de cardiologia, eles indicam muito esse trabalho combinado, que seria o trabalho cíclico, né, somado ao treino de força. Que, querendo ou não, sem força a gente não consegue ter condições de fazer o cíclico.
Então, basicamente, foi até meu estudo no INCOR foi a respeito disso, né? Então, como fortalecer o periférico para que o coração, essa sobrecarga no coração diminua. Porque tu tens que ter um coração forte para manter toda a parte longe da parte cardíaca, né? Tem uma boa parte muscular, né? Bom fluxo cerebral. Porque até mesmo o que a gente viu, quando a gente somente relaciona o exercício propriamente dito para o coração, aquela pessoa que geralmente infartou, ela já vinha com alguns fatores de risco já instalados, que seria o sobrepeso, né, o sedentarismo. Então, imagina pessoas assim, muitos anos sem praticar exercício físico, você coloca para estar fazendo meia hora, 1 hora de exercício, com sobrepeso. Entra a questão do que? Praticar o exercício com fadiga, que foi o que comentamos antes. Quando a gente entra em fadiga periférica e perdemos a postura, a sobrecarga não vai mais no músculo e vai na articulação. Daí tudo que foi evoluído durante aqueles 2, 3 meses de caminhada, de bicicleta, tudo, melhorou, teve esse remodelamento cardiovascular, às vezes é perdido porque ele tem que reabilitar um joelho, uma coluna. Então, quem não deixa isso acontecer? Se a gente ter uma abordagem quanto a esse treino de força para esses pacientes em conjunto com o treino cíclico. Qual seria a periodicidade de exercício a ser feita e que modalidade de exercício para manter uma parte cardiovascular legal, para evitar que chegue a um infarto, as doenças cardiovasculares de uma forma geral? Assim, de uma forma, claro, a gente sabe que teria que ser individualizado, tudo, mas assim, nós temos pessoas que não têm condições de ter esse aparato. O que a gente indica de forma geral, né, até mesmo por prescrição de órgãos globais para indicar atividade física em si, são em torno desses 150 minutos de atividade física por semana. Então, se a gente conseguir 30 minutos por dia realizando alguma coisa, e claro, o que é esse alguma coisa? Entra a dose de exercício. Não, a gente não pode cair numa condição muito intensa, porque a gente não sabe se está realizando de uma forma correta para sobrecarregar tanto um sistema, muscular e articular, como também sobrecarregar o coração. Então, a dose seria uma condição moderada. O que é um moderado? Essa que eu acho que é o mais difícil, né? Quando a gente começa a fazer exercício, é quando a gente começa a ficar ofegante, mas ainda consegue conversar. Se tiver que respirar muito fundo para soltar uma frase, a gente já passou do moderado. Prestem atenção. Isso são orientações que não requer consulta, assim, são orientações que a pessoa já... Que mais alguma outra? E eu bato muito na tecla de como realizar o movimento, né? Então, lembra sempre, a gente tem o lado direito, o lado esquerdo, e a frente e atrás do nosso corpo. Então, tenta sempre estar em equilíbrio, não sobrecarregar um lado, porque senão vai vir uma lesão articular por conta dessa nossa falta de percepção. Perfeito! Gente, tivemos aqui com o professor Vítor Amgarten, especialista na parte de educação física. Ele é treinador de atletas de alta performance, mas chegou até você com preciosas orientações que podem ser seguidas. Falamos da parte da cardiovascular, que é a especialidade desse jovem professor que nos explanou tão bem sobre esse assunto, e nós agradecemos a presença do professor Vítor. Teremos ele aqui mais vezes e estamos à disposição, né? Deixe seus comentários, deixe suas sugestões, suas perguntas, e estaremos sempre aqui com mais saúde para todos vocês. Muito obrigada, professor Vítor, muito obrigada.